E hoje nós temos aqui uma querida irmã, nascida na cidade de Alexandria, no Rio Grande do Norte, casada com Paulo Ricardo e mãe do lindo menino Davi Emanuel. Nós vamos conversar com a Lidiane Rodrigues, que é a nossa levita da Casa do Senhor aqui na Avivando Nações, e lançou o seu primeiro livro, Me Reconstruindo, que é o tema da nossa entrevista. Queremos dizer então para a Lidiane, seja bem-vinda a esse altar que você conhece muito bem, onde você está conosco aqui todas as semanas ministrando louvor, né, Lidiane? E muito gratificante, né? Poder compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas, e acolhedor estar aqui junto com a pastora Márcia, que é sempre uma bênção em nossas vidas, né? E eu que agradeço. E, gente, alguns de vocês que nos acompanham já há mais tempo já viram a Lidiane na entrevista sobre o testemunho dela de conversão, de cura interior, os processos que Deus vem aí derramando sobre ela, dessa virtude, dessa graça, o quanto Lidiane já venceu muitas coisas. Antes de falar aqui do livro, fala para mim, Lidiane, aquilo que você vem vencendo no Senhor, que você até compartilhou com a gente na quarta-feira, sobre sentimentos, sobre pensamentos, lutas, guerras internas que você viveu e que você colocou dentro do livro Me Reconstruindo. No decorrer de todo esse processo, eu venho enfrentando lutas espirituais, né? Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, é contra espíritos invisíveis, né? E quando Deus ele me entregou esse projeto, com certeza aumentaram as lutas, né? As dificuldades. Mas assim, o Senhor ele me fortaleceu, ele trouxe muita graça no meu coração, paz, para executar tudo. E eu tô aqui com posse de vitória, né? De tudo que eu passei, de tudo que eu enfrentei para chegar até aqui. E para mim é um privilégio poder agradecer esse Deus tão grandioso, porque se não fosse por ele eu não teria chegado até aqui, com certeza. Verdade, gente. A Lidiane já tem compartilhado com a gente o quanto ela venceu frustrações, desânimo, medos de ficar enferma, traumas que vinham desde a sua infância. E eu sei que muitos de vocês que estão nos assistindo passam por isso ou já passaram por isso em algum momento. E para nós é um motivo de observarmos uma aprendizagem aqui. Ora, se Lidiane passou por tudo isso, inclusive você falou muito de complexo de inferioridade, e quarta-feira a Lidiane lançou aqui no culto da Avivando Nações, no Preciosas, lançou o livro que se chama Me Reconstruindo, que é, no caso, um e-book, que é um livro digital até o momento. E quando eu cheguei em casa, meu esposo, o pastor Dinardo, ele até falou assim: Márcia, como Deus é maravilhoso na vida da Lidiane. Lidiane contou pra gente todas as dificuldades que ela tinha. Depois de todo aquele processo, ela teve coragem de expor e transmitir para as pessoas que tenham esperança, que vivam essa libertação. Então ele viu como algo um milagre, né, na sua vida. E eu queria te perguntar assim, em que momento surgiu essa decisão, eu vou escrever, visto que você vinha de processos de, não posso, não sou capaz, ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou viver doente, eu vivo uma vida de luto, você compartilhou isso com a gente, que tinha sentimentos de luto constantes dentro de você. Ora, mas se uma pessoa tinha sentimentos de luto, ela nunca ia querer produzir nada, né, Lidiane? Porque, sabe, eu digo porque se a gente vive um dia de luto, só um parêntese aqui, eu já vivi o luto de perder a minha mãe. Então, quando a gente está nos dias de luto, a gente não tem vontade de produzir nada. Você fica ali esperando passar aquele tempo do luto. Ou se você vai produzir algo, é tudo sem graça, sem sentido. E você disse que vivia um constante luto dentro de você desde a sua infância, devido a alguns traumas, alguns problemas que a Lidiane passou. E agora, em Cristo, você está produzindo vida. Glória a Deus. Você recebeu vida. E de você estar fluindo vida. Você produzir um livro, você está aí produzindo vida para as pessoas. Então me conta como surgiu isso. Márcia, eu tomei a decisão em tal dia e eu acreditei que eu sou capaz, venci o medo. Como foi isso? Na verdade, eu não tinha a menor pretensão de escrever nenhum livro, nunca passou pela minha cabeça, né? E quando Deus usou uma missionária, no início de 2022, e essa missionária ela passou um áudio para mim dizendo que tinha tido um sonho comigo e me via na capa de um CD, ela me via na capa de algum projeto, né? E aí, no primeiro momento, eu recebi a palavra porque eu vi a seriedade dela
ao transmitir aquele sonho que ela tinha tido comigo, né? Mas, assim, na nossa fragilidade humana, a gente, né, não se sente capaz de praticamente nada, ainda mais eu, que já vinha numa decorrência de muitas coisas. Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia escrever um livro, né? E aí eu recebi a palavra no coração e eu disse, Senhor, eis-me aqui. Desde que eu entreguei a minha vida ao Senhor, mesmo dentro das minhas limitações, eu sempre disse, Senhor, eis-me aqui. Né? O Senhor estando comigo, o Senhor pode fazer a obra que for para fazer na minha vida. E aí, então, quando foi no dia 5/9/2022, eu estava na minha casa, no meu momento de afazeres, porque Deus, ele fala muito comigo, assim, quando eu estou na minha casa, na minha cozinha, cuidando do meu primeiro ministério, que é a minha família, a minha casa. E aí veio algo muito forte no meu espírito, e Deus falava que eu já estava passando pelo processo de cura, né? E ele disse que eu ia ser curada em todas as áreas que eu estava passando, e que ele ia me entregaria um livro, que através desse livro outras vidas iam ser alcançadas, iam receber cura, né? Então aí eu me coloquei como um canal, né? Para que através da minha vida outras pessoas recebessem também essa cura e a transformação de vida que eu tenho recebido todos os dias. E essa decisão do nome do livro, que se chama Me Reconstruindo, como foi esse dia que você percebeu esse nome? O nome foi o próprio Deus me entregou na mesma hora. Foi tudo assim tão lindo, tão direcionado pelo Espírito Santo, que quantas vezes eu disse, eu não tenho capacidade, mas assim, já veio tudo tão pronto. E na mesma hora eu peguei um caderno que eu tenho, tá lá tudo guardadinho, e eu peguei esse caderno e eu coloquei o nome do livro. O Senhor já colocava no meu coração Me Reconstruindo, né? E aí eu notei lá livro Me Reconstruindo no caderno. E Deus foi dando a introdução, e eu comecei a escrever a introdução. Aí voltava para minha rotina diária, cotidiana, e um tempinho que eu tinha livre, porque o Espírito Santo, ele direcionou que eu não compartilhasse com ninguém no primeiro momento. Então, até na hora de escrever, eu precisava estar sozinha, né? Para que Paulo não percebesse. E aí, nos meus momentos ali solitários, eu corria e escrevia. Às vezes eu estava na cozinha fazendo alguma coisa, vinha algo e eu corria. Já estava com um caderninho ali perto de mim e fazia anotações. E aí, foram quase um ano, né, para concluir esse projeto. E assim, eu vi o mover de Deus de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo, ele estava o tempo todo me orientando e me instruindo, até no que colocar no livro, né? E eu confesso assim que cada página que eu escrevia, cada capítulo, eu sentia mais cura, mais libertação. Cada capítulo que eu escrevia era como se eu estivesse tirando cadeias de cima de mim, pesos de cima de mim. É como se eu estivesse tirando aquele fardo que eu tinha, e eu estava sentindo aquela liberdade já da minha libertação, né? Para que eu pudesse voar, como tem no último capítulo, que é falando saindo do casulo, né? Então, assim, o que eu quero compartilhar aqui é que foi tudo de Deus, tudo foi direcionado por Ele, nada foi de mim. Foi tudo muito o Espírito Santo conduzindo, até porque eu conheço as minhas limitações, né? E se não fosse Deus instruindo ali, com certeza esse projeto não teria acontecido. Muito, muito lindo a gente ver a sua dependência do Espírito Santo no seu projeto, né? A inspiração do Senhor em primeiro lugar. E observando você falando assim, alguém pode dizer assim, parece que foi fácil mesmo, né, Lidiane? Fazia nos meus momentos vagos e tal. Eu já escrevi o meu livro, alguns de vocês sabem, o livro se chama Como Venci os Dias Maus, é um e-book também. Em breve estarei aí lançando ele impresso. E eu passei, sim, dificuldades na produção ali no meu próprio momento solitário, no sentido de não ter pessoas sendo participantes do projeto com a gente. Normalmente, os projetos que eu faço, todo mundo participa comigo, é muito bom, tenho sempre pessoas, a equipe com a gente. Então, mas ali a produção de um livro você, assim, no sentido de solitário, no sentido de que não tem amigos com você produzindo aquele projeto. E fala para mim qual foi a sua maior dificuldade na sua produção. E principalmente porque você contou que sentiu do Senhor de não revelar a ninguém o projeto. Era um segredo seu e Deus. Como foi estar sozinha, não tendo pessoas, porém, realmente na presença de Deus? Assim, foi um pouco difícil no início, né? Mas aí, quando eu concluí, né? Eu disse, agora, Senhor, qual é o próximo passo?
Aí eu falei pro meu esposo e depois Deus colocou para mim procurar a pastora Márcia para me dar algumas instruções, porque como ela já tem experiência, né? E eu fui muito direcionada tudo pelo Espírito Santo, porque eu falei com meu esposo e depois já procurei a pastora Márcia. Foram as duas primeiras pessoas que eu falei do projeto, né? E aquelas dificuldades que eu tive, você me ajudou muito, né? Você me deu dicas de como produzir. Então, assim, para mim, aquele primeiro momento já trouxe um alívio, uma tranquilidade, porque eu já tinha um norte, um direcionamento de como fazer, né? Então, assim, a minha maior dificuldade foi chegar até você e você passar para mim como seria a construção desse projeto, desse livro. Foi né? difícil você falar comigo? Como por quê? Por quê? De revelar o projeto foi difícil? Não, foi Como não, assim? assim, porque assim, eu já sentia muita graça no meu coração sobre esse projeto, né? E como a pastora Márcia sempre foi muito presente, e desde que eu entrei aqui no ministério, a gente tem uma aproximação, uma amizade. Então eu senti essa segurança em chegar para você e falar, né, do projeto. Não senti dificuldade, porque até porque quando o Espírito Santo ele falou no meu coração para mim não compartilhar, o que veio muito assim, que muitas pessoas não acreditam no que Deus vai fazer na sua vida e você sempre acreditou muito no meu ministério, né? O apoio que você dá no meu ministério de louvor. Então eu senti essa segurança em você, né? É porque Deus coloca no nosso coração, porque nós somos pastores e o pastor ele adota filhos, né? Então qual é o bem que eu ia querer para um filho meu? Eu ia querer ver ele livre para voar, livre para viver os talentos dele, livre para prosperar. E no que eu pudesse ajudar, eu iria ajudar, no temor do Senhor, é claro. Né? Então, eu fiquei impactada quando você me ligou, que falou. Eu disse, meu Deus, sabe? Porque, assim, foi muito rápido isso. Porque eu até sabia que no meio de nós ia ter pessoas que iam escrever livros, porque Deus já tinha me falado. E, inclusive, eu orasse por isso, que no meio de nós ia ter escritores, ia ter pregadoras, pregadores, pessoas que iam produzir projetos incríveis no reino. E muitas coisas eram ministradas no meu coração. E eu vi, nossa Senhora, começou a acontecer. Eu fiquei muito feliz mesmo, né? Então, a parte espiritual, você ficou livre para estar sozinho com Deus. Você não se sentiu sozinho, você se sentiu bem. Guardou o segredo. Gente, como é difícil guardar isso. Eu acho, você não acha não difícil? Foi bem difícil. E você escreveu um livro todo, assim, eu escrevi todo no caderno mesmo, na mão, né? E no meu derramar, tinha capítulos que eu chorava. E foi assim, mas foi um período tenso, vamos dizer assim, mas foi lindo. Assim, até a minha própria intimidade com Deus, sabe? Foi maior. Então, assim, tudo foi proveitoso. Não vou dizer assim, teve dificuldade, não, porque tudo que eu passei nesse processo veio de crescimento para a minha vida espiritual e só bênção. Glória a Deus, gente. E quando a gente prepara um projeto, a gente mesmo é abençoada, não é? Você prepara um projeto que vai abençoar outras vidas, vai alcançar outras vidas, mas você mesmo está sendo abençoada, você está crescendo em Deus, você está se conhecendo melhor, né? À medida que você escreve um livro sobre o que você mesma viveu, aí cai as fichas. Nossa, eu sobrevivi a isso aqui, eu vivi esse milagre aqui. Meu Deus, gera muita gratidão na gente, a gente escrever a nossa própria história. Quando eu escrevi o meu, eu me senti assim. Eu fiquei, meu Deus, em 2 anos eu escrevi um livro sobre 2020 a 2022. O tempo que a gente viveu na pandemia. E caiu muitas fichas. Eu disse, meu Deus, quantos livramentos, quantas bênçãos o Senhor derramou aqui. Como o Senhor está dando continuidade à nossa história. Como há um propósito. Então, é muita bênção você escrever a sua história ou algum assunto que Deus te dá para escrever. Eu lembro de algo que aconteceu acerca da produção. Né, que você falou que ia na casa do seu irmão para digitar, no caso de digitação. Como é que foi esse período quando você ia para lá? Assim, foi bem complicado porque eu moro bem distante, né, da casa dele, mas era necessário acontecer isso, né? E quando eu falei com o Paulo, né, e ele se disponibilizou a digitar tudo. E aí a gente sempre ia nos sábados para casa do meu irmão. Porque você não tinha o computador. Porque eu tinha um computador, só que não estava funcionando no momento aí. Não tinha como consertar na época, né? E então eu disse, não, a gente vai ter que ir para casa do meu irmão. E aí a gente ia no sábado à tarde e ele digitava. Começou a digitar uns pouquinhos. E eu via, assim, muita demora. Eu digo, quando é que a gente vai terminar de digitar, né? E aí foi a terceira pessoa que eu falei do projeto, meu irmão. E eu cheguei para ele tem uns computadores lá. E aí eu falei do projeto e perguntei se eu tinha como levar um para minha casa.
até para finalizar o projeto, o livro, né? E depois levava de volta. E aí eu já comecei a ver, assim, o mover de Deus, né? E que ele é uma bênção na minha vida. Ele, todos os projetos que Deus coloca no meu coração, ele sempre está apoiando, sabe? E aí ele disse, pode levar. Eu levei o computador e aí Paulo começou a digitar, aí digitou tudo, finalizou. Aí eu falei com ele que estaria levando de volta o computador. Ele disse, não, pode ficar para você. Então aí eu ganhei o computador, foi bênção. Isso eu achei bem interessante, porque normalmente, Lidiane, a gente vai escrever um livro, a gente já escreve digitando. No seu caso, você escreveu à mão e depois, para passar para digitar, você não tinha o equipamento. E você superou esse obstáculo. Eu acho tão importante falar desse detalhe, porque tem gente que às vezes vê o projeto pronto e não sabe que houve ali um detalhe. Isso é inspiração para muita gente que está assistindo a gente, para que você vá produzir o seu livro, vencer os obstáculos, ou talvez outro projeto que você tem. Então, teve um esforço, não é? Não foi somente ali na sua cozinha, no seu cantinho, mas você teve que sair do seu lugar de conforto para ir a outro lugar, pegar emprestado algo. E a Bíblia fala que os discípulos pegaram um jumentinho emprestado, né, para Jesus. Né? Jesus falou, vai lá, pega. Então, biblicamente, a gente vê isso também acontecendo. E muitas vezes isso aconteceu também no meu ministério. É válido, porque Deus também nos faz perceber, dentro dos nossos projetos, que a gente precisa uns dos outros. Com certeza, o seu irmão também foi muito abençoado de te emprestar o computador. Ele mesmo foi abençoado de ser participante do projeto que você fez, tanto espiritualmente como materialmente. Isso vai retornar para ele, porque ele plantou no seu ministério. E depois ele ainda te deu o computador. Glória a Deus, Deus é fiel. E eu queria te perguntar um momento marcante dessa produção aí. Você estava escrevendo o livro, falando dos complexos que você venceu, da cura, dos momentos difíceis. Qual foi o momento assim marcante que você, meu Deus, isso aqui é muito forte? Um momento que me marcou muito foi o último capítulo, saindo do casulo. Oh. Quando eu declarava ali, e eu até chorava no momento, porque eu estava declarando ali a minha liberdade, né? Porque, assim, como foram muitos anos de aprisionamento, naquele momento que eu comecei a escrever e que eu declarava ali naquele capítulo a minha liberdade, a minha cura, né? E eu senti algo muito profundo, assim, uma libertação, sabe? Um renovo espiritual, um novo ciclo que estaria se iniciando na minha vida. E foi um dos momentos mais fortes do livro, né? Eu queria só falar algo que você estava falando sobre as bênçãos, né, do meu irmão, assim. Eu tenho uma família abençoada, assim. Eu até falei que eu perdi minha mãe aos 12 anos de idade, mas, assim, o acolhimento dos meus irmãos, o meu pai, a gente é muito próximo. E a minha família, eles ficam felizes no meu crescimento, porque eles conhecem quem eu era no meu passado, né? As minhas limitações. E aí, os meus irmãos foram um dos que me ajudaram também na produção do livro. Por quê? Porque eu precisei de uma pessoa para edição e correção, e eu não estava podendo financeiramente, né? Porque a gente estava passando por um pouquinho de luta financeira, e aí eu falei do projeto para eles, fui diretamente a eles e disse, olha, eu vou precisar me contactar com a Alain para ele fazer toda a correção, porque era um projeto de Deus, tinha que ser tudo muito bem feito, eu não ia colocar de qualquer forma, né? E aí eu já tinha passado para Alan Eric, né, o livro, para ele dar uma lida, e aí ele me passou o valor, e eu sentei com os meus irmãos, e eles se disponibilizaram na hora em me ajudar financeiramente, porque existe um custo, né, em um projeto desse, você não é tudo de graça. E aí, assim, eu vi a satisfação e a alegria deles em poder me ajudar, em estar ali junto comigo nesse momento, né? Então, assim, a minha família, ela é a base de tudo na minha vida. É muito lindo, assim, o que Deus faz, assim, através do meu irmão mais velho, porque Joseildo, ele é como se fosse o meu pai. Ele me adotou como filha quando eu perdi minha mãe. Meu pai viajava muito. E aí, ele teve essa responsabilidade. Eu nunca nem comentei isso assim na igreja, mas eu vou já aqui nessa oportunidade. Quando Deus ele também colocou para mim fazer o canal no YouTube, e eu falando do projeto para ele, irmãos, Deus usa ele de uma forma sobrenatural para me ajudar. E aí no mesmo momento ele se empolgou, ele já me deu os refletores de presente, o ring light, né? Me deu tudo ali e eu já tinha tudo para fazer o canal. Eu digo,
Assim, então Deus usa muito ele para me ajudar. Deus, ele sabe assim que financeiramente o que eu não tenho, Deus usa ele para que ele venha e me ajude. Então, assim, para mim é uma satisfação e uma alegria estar podendo falar dele aqui nesse momento. E eu vejo que Deus, ele retribui grandiosamente sobre a vida dele, entendeu? Então, ele é uma bênção. E é muito importante a gente frisar também, pronto, Deus não te deu na sua mão o dinheiro para você ir comprar, mas Deus usou dessa forma pessoas para te abençoar. E você agarrou a bênção, você não deixou escorrer pelas suas mãos a oportunidade de colocar em prática o seu sonho, o que Deus ministrou no seu coração. Então a gente tem que viver o que Deus nos chamou para ser. Me conta algo bem particular e íntimo agora. Como você se sentiu após o lançamento do livro, né? Quarta-feira a gente fez aqui o lançamento do livro, foi dia 2 de agosto, aqui na Vivando Nações, no culto. E Lidiane testemunhou rapidamente e cantou uma canção, fez um ato profético. O tema do culto não foi coincidência. O tema do culto foi Saindo do Casulo, onde eu ministrei a palavra. Esse tema me havia sido revelado há 4 meses atrás. Não, esse tema, na época que Deus me deu, não estava relacionado ao livro de Lidiane. Eu não tinha lido o livro ainda. Mas tudo colaborou para se encaixar dentro desse tema, Saindo do Casulo. E eu sei que eu estava comentando ali com a equipe. Eu falei assim, olha, como Deus preparou tudo para a Lidiane fazer o lançamento. Inclusive o tema do culto, né? Alcançando Vida, sendo transmitido pelo YouTube, pela TV. Você convidou pessoas, amigas, não foi? Do ministério para estarem aqui. Inclusive o pastor Edson Magalhães, que foi seu pastor, está conosco aqui na internet, dando a paz do Senhor através do nosso YouTube, TV Avivando Nações. Como foi, assim, você ministrou ali, o louvor, testemunhou, lançou. Qual foi o sentimento depois do lançamento? O sentimento foi... Porque, assim, foi segunda e terça-feira, até chegar a quarta, eu passei uma guerra espiritual muito forte. No meu físico, no meu corpo, eu sentia o corpo dolorido, senti náuseas, eu senti muita coisa. E eu entendi a guerra que eu estava travando. Por quê? Porque através da minha vida, outras pessoas iam ser alcançadas. Eu tive coragem de falar das estratégias do mal que o inimigo fez na minha vida. Então é muito forte, né? E até chegar a quarta-feira foi um processo bem doloroso. E quando aconteceu tudo, eu senti assim uma paz muito grande. Porque o meu medo era que eu não conseguisse chegar até aqui na quarta-feira e falasse do projeto. Porque nós sabemos que o inimigo, quando ele se levanta feroz para querer destruir os projetos que Deus tem para a nossa vida, né? E foram 2 dias bem difíceis, mas aí eu me fortaleci no Senhor. E eu estava aqui de pé na quarta-feira para concluir e falar da bondade e a generosidade de Deus para comigo, da minha cura e decretar aqui a minha liberdade. E quando eu profetizei aqui, decretando a minha liberdade, eu senti uma paz, assim, uma leveza e uma sensação de dever cumprido do projeto e que um novo ciclo estaria iniciando na minha vida. Então, a partir da quarta-feira, tudo vai ser diferente. Então, eu senti, veio isso muito forte no meu coração, uma nova vida, um novo começo, a vida reconstruída, um novo tempo, sabe? Então, assim, foi algo muito forte aqui na quarta-feira. Foi muito lindo. Senti. Inclusive, foi essa mensagem que Deus me deu para trazer. Pessoas que tinham sido preparadas, nutridas no seu casulo, no seu tempo de que você ficou de molho ali, ficou ali quietinha, recebendo de Deus visitação, transformação interior, que isso tudo agora ia ser liberado. Era como uma borboleta que sai do casulo para voar, com uma visão agora ampla, diferenciada, porque quando a borboleta ela sai do casulo, ela começa a ver com outros olhos, ela vê, ela começa a voar, e a sua visão, então, agora ela é mais ampla. E Deus estava falando de dar uma visão mais ampla para todas nós e uma liberdade maior para a gente ser quem nós nascemos para ser no Senhor. Viver os seus projetos como filha de Deus. Não é verdade, gente? Bom dia, Filomena, Francisca está dizendo mulher de Deus, né? Luzia, Paz, Sirinélia, bem-vindas. Adna também, a paz do Senhor. Prazer estar aqui com vocês. Gente, e quem quer adquirir o livro Me Reconstruindo, você colocou na Amazon, né? A pesquisa é Me Reconstruindo, Lidiane Rodrigues. Eu não sei se Sadraque tem um GC.
ou com o nome da Lidiane. E tá aí também o arroba da Lidiane, Lidiane Rodrigues. É Lidiane Rodrigues Off? Pronto, Lidiane Rodrigues também, se você quer seguir no Instagram, de repente entrar em contato com a Lidiane.